macho. Eita, tem uma Liga galera não, gritando. macho, não liga não. Liga não, que atrapalha Gata Show. Bora falar com a Fernandinha, aqui o volante Pierre do Fortaleza cresceu. Gostei do Pierre no jogo contra o Flamengo, viu, Fernanda? Boa tarde, a espada da princesa. Fala, Fernandinha! Oi, Gata Show. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo. Exatamente. Pierre, que foi titular no jogo contra o Flamengo, cresceu no rendimento e também aproveitou a oportunidade de mostrar o desempenho dele em campo. O atleta, que tem 23 anos, chegou ali na última janela de transferências, tem 4 partidas até aqui. 2 como titular, que foram os jogos contra o Vitória, estreia de Martim Palermo e o último jogo contra o Flamengo, e 2 como reserva, entrou como substituição. O primeiro foi o jogo contra o Internacional, que foi de fato a estreia dele com a camisa do Fortaleza, e depois entrou na partida contra o Juventude. E aí, ontem teve coletivo de imprensa pré-jogo, ele falando sobre as expectativas para o duelo e falou sobre essa titularidade, principalmente porque atualmente Matheus Pereira está no departamento médico, ele ocupou a posição do camisa 5 ali durante a partida e fala sobre o respeito e também o que ele espera para os próximos jogos, caso Martim Palermo acione que ele esteja em campo. Com a vitória contra a equipe da qualidade do Flamengo, aumenta a confiança do individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos, como você disse, é um jogo de 6 pontos, né? É um confronto direto que pode nos aproximar do nosso objetivo, que é sair da zona. A gente está focado no trabalho, nos treinos, levando esse jogo como uma verdadeira final para que sábado a gente possa fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, conquistar essa vitória e emendar essas 2 vitórias seguidas que a gente sabe que faz a total diferença. Show. Pierre falou conosco sobre a expectativa para o jogo contra o Santos. A equipe venceu o Flamengo, isso dá aquele ânimo a mais no grupo e que é um jogo de 6 pontos. Afinal, o Fortaleza vencendo fica com 30 pontos, aguardando ali um resultado em relação ao Vitória, pode ficar a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. É um craque, eu sou muito fã dele. Tive a oportunidade de jogar junto com ele contra o Vitória, né? E, um jogador que dispensa comentários. Como eu disse, quando eu estava de fora também, não era indiferente. Todo dia eu trabalhava do mesmo jeito, esperando a oportunidade, seja com o Matheus, sem o Matheus. Enfim, são muitas opções que tem ali na nossa posição, de muitos jogadores qualificados. E a gente tem que estar preparado para, quando a comissão nos escolher, que a gente possa entrar e corresponder. Gata Show e todo mundo. Pierre dando as visões dele sobre o jogo contra o Santos, sobre essa titularidade, mas assumindo ali uma postura mais responsável dentro do elenco tricolor. Como é que tá a situação do Matheus Pereira, hein, Fernandinha? Ele sabe? segue no DM, com um edema no músculo posterior da coxa esquerda. Há uma expectativa que ele retorne para o Clássico Rei na semana que vem, mas tudo isso depende do trabalho feito também do departamento médico, mas é o que tem ali como possível prazo o Clássico Rei. Lucas Crispim está em transição e há uma grande chance dele viajar amanhã. Esse é o principal ponto que nós vamos observar no embarque do Fortaleza amanhã à tarde, após o almoço. A equipe treina hoje 4 horas e aí treina também amanhã 9 da manhã, depois viaja rumo a Santos, o litoral paulista. Pierre entrou muito bem. Eu gostei. O Alexandre também, era o defensor. Lembra que você defendia que o Pierre, antes da partida contra o Flamengo, você falou, o Pierre tem que ser titular. E eu acho que até antes de outras, Pierre tem que entrar mais. Pierre tem que ser titular desse time. Você comentava muito sobre isso. O Alexandre já estava... Visionário, né, não, Dani? Você também é, viu, Dani? Um jogador, um comentarista visionário. Mas, assim... manter esse meio campo, manter essa espinha dorsal. Eu acredito que o Palermo vai manter nessa partida contra o Santos. Não vai mudar muita coisa, não. Também não acho que ele vai mudar nada. Eu acho que Pochettino que cai um pouco ali no... É o pior do meio campo hoje. Né? Que quebra é o pior, um pouco, Denise. assim, do rendimento. A linha tá aqui, aí ele dá uma quebrada, o que não é pra ser, né? Porque o Pochettino, a gente sabe da qualidade técnica de dele. 2024. Ele estava muito bem, né? Nesse ano, ele realmente... acho que ele faz uma temporada muito ruim. Teve a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro, a gente vai lembrar disso, Sim. né? Aquela proposta e tal, aquela indefinição se ele continuaria ou não. Acabou que o Pochettino continua no time do Fortaleza. Ele foi aproveitado, muitos técnicos gostam dele. Ele é muito versátil, né, no quesito
de preencher espaço, funcionar como meio armador, cair pelos lados, funciona como meia pela direita, meia pela esquerda, terceiro homem do meio campo. Ele tem tudo isso, mas acho que nos últimos jogos ele tem contribuído pouquíssimo. Só que aí, Denise, é uma posição, né, que acaba ele cumprindo um papel tático, né? Se você tem Pierre e Sacha, que são 2 homens de marcação, você precisa que tenha alguém que possa percorrer mais quilômetros, andar mais, se movimentar mais, tentar acionar ali o sistema de ataque. E aí, na ausência do Matheus Pereira, que a Fernanda está pontuando, né? Só deve voltar no Clássico Rei. Na ausência do Crispim, que estava no DM. Do Luca Prió, que também já foi para o DM, está saindo agora. É a alternativa que resta, além do Guzmán. Só que o Guzmán, os poucos minutos que a gente visualizou dele, ele realmente é alguém que precisa da bola para jogar. E aí você não pode ter um jogador desses, né, desse tipo de perfil, quando você enfrenta, por exemplo, um jogo em que você precisa se defender muito, todo mundo precisa correr muito, e foi o jogo contra o Flamengo, esse foi o parâmetro. Então, Pochettino acaba herdando uma vaga, talvez por falta de opções disponíveis no momento. É o jogador que está mais abaixo. Mas além disso, Denise, a tendência e o momento realmente é de repetir a formação. O Barreiro, eu acho que fez um bom jogo. Sim. A gente destacou aqui, né? Ele quase fez um golaço. Ayrton Lucas salvou em cima da linha. O José Herrera fez o melhor jogo dele à frente do Fortaleza. Deu assistência, né? Ainda não tinha participado de gol, conseguiu participar de um. O próprio Breno Lopes foi o cara do jogo, né? Marcou o gol, participou muito bem. O Pierre, a gente cobrava a presença dele no time, porque para mim era meio inexplicável o Rodrigo tá jogando. Pelo pouco nível técnico que ele havia apresentado, ele ser titular absoluto. E o Pierre havia estreado diante do Vitória como titular naquela ocasião com o Palermo, e ele foi muito bem naquele jogo. Então, para mim, Denise, era a manutenção de quem ia bem. A atual circunstância do Fortaleza é de um time que não tem, assim, totalmente definido o time titular, e que em algum momento, quem for bem herda essa vaga. As vagas estão em aberto. A ponta direita está meio em aberto, né? Marinho e Pikachu se estabeleceram, por isso que o Herrera pode se estabelecer. A posição de centroavante, Lucero, Davidson também não conseguiram se estabelecer. Ali na lateral direita, né? O Mancuso é o que mais joga, mas aí o Tinga está meio escanteado do grupo. A dupla de zaga, Denise, é Brits mais um. Esse um pode ser o Kusevich, o Ávila, o Gasal. Esse último jogo, o Ávila jogou muito bem. E foi diante de um dos melhores ataques do futebol sul-americano, que é o Flamengo. Então, talvez a tendência seja repeti-lo. Não significa dizer que essa turma toda está jogando bem demais, não é isso. Mas é porque ele precisa estabelecer confiança. O trabalho do Palermo tem sido muito nesse sentido. Eu até, Denise, conversei com muita gente. E a informação que eu tenho com relação ao trabalho do Palermo é de que o trabalho dele é quase que exclusivamente psicológico. Não é assim uma grande inovação. Técnica, né? Não é uma grande inovação, não é ter inúmeras formas de jogar. Por exemplo, o Renato Paiva, ele lá no PC se falava muito sobre isso. Era um cara que tinha muito conteúdo, né? Que tinha muito conhecimento tático. O Palermo, ele não é esse quesito, não é esse o perfil dele. O perfil dele é de ser uma liderança, de ir no vestiário, ir pra cima dos caras, cobrar, ser incisivo, pedir para eles confiarem, né? Definir dentro dessa dinâmica o grupo todo unido, e tem dado resultado. Se a gente olhar para os jogos, né? Em que pese o Fortaleza ainda está na zona de rebaixamento, mas o Palermo conseguiu vencer muitos jogos. Dando uma esperança. Ele devolveu a esperança, né? Só que tudo isso só será mantido se realmente o Fortaleza conseguir vencer o Santos, porque essa é a final que o Fortaleza tem pela frente na Série A. Deixa eu falar com a galera que sonha